Dando continuidade aqui à nossa entrevista, nós paramos exatamente no momento que interessa a todos nós, né? Que é o quê? Qual é o papel? Até que ponto é o psicólogo o profissional mais indicado e até que ponto é o coach o profissional mais indicado para ajudar você? Então, repetindo, né? Eu trouxe aqui a Alessandra, porque ela é psicóloga e também fez a formação de coach. Então, eu gostaria que ela respondesse como que se transita isso, né? Em que momento você fala assim, bom, isso não é um caso para coach ou não é um caso para um psicólogo? É claro, gente, que a gente tem, o psicólogo ele vai ter essa sensibilidade, esse olhar, né, com profundidade para analisar o sofrimento psíquico da pessoa que está vindo, o cliente que está chegando, vai olhar realmente, verificar como estão essas emoções, como que tá, né, como ele está performando no dia a dia, se está tendo alguma alteração emocional. De repente, algumas pessoas elas têm sim a presença de uma disfunção emocional, um transtorno, às vezes não sabem. Então, como a gente lida com pessoas, gente, com sonhos, né? Aquela pessoa que está chegando para você, às vezes nem ela sabe o que ela quer. Então, esse olhar, o psicólogo vai realmente ter uma profundidade maior de perceber se ela precisa realmente ser encaminhada para uma psicoterapia, para uma psiquiatria, às vezes sim precisa de um acompanhamento com o psiquiatra, ou se realmente são metas que ele vai trabalhar, ou pode ser um coach também, trabalhar com as metas, de algo, por exemplo, muito simples, como emagrecimento, né? Ele quer melhorar no trabalho, liderança, mas sem realmente misturar os dois trabalhos. Né? É muito delicado, o psicólogo ele tem que atender na parte da terapia e o coach na parte do coach separadamente. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? A gente estava aqui discutindo nos bastidores, eu e a Alessandra, desde 1983 eu tive uma educação física muito holística, né? Que trabalhou toda essa parte de couraças musculares, psicoterapia, quer dizer, nós estudávamos, né? Nós temos a formação. Era só o conhecimento para que a gente entendesse o ser humano que se movimenta, né? O corpo e a mente sempre foi uma coisa que eu trabalho. Então eu tenho essa facilidade que eu não sei, agora aqui a minha grande preocupação, se todos os meus colegas coaches têm, que é aquela concepção que ela não pode ser financeira, né? Você perceber que a pessoa está estressada muito acima do normal, porque o coach vai trabalhar aqui, as pessoas normais, né? Emoções normais, né? Porque as pessoas falam, o coach não pode trabalhar emoção, não pode trabalhar crenças. Pode sim, dentro da normalidade. Agora, quando eu percebo, por exemplo, Alessandra, que a pessoa, ela está acima, ou ela menciona que está com síndrome de pânico, ou que toma algum remédio tipo para depressão, ou que sofreu uma separação no casamento, do relacionamento, acabou de perder o emprego e não está lidando bem com isso, realmente está no estado depressivo, mais do que tristeza, eu sou a primeira a falar para essa pessoa, ou ela é alcoólatra, ou é bipolar, e eu percebo isso, né? Eu sou a primeira a falar assim, olha, o seu papel não é comigo, é com um psicólogo. Você gostaria, eu vou te indicar a Alessandra. Eu estou certa nisso ou eu deveria continuar com essas pessoas? Não, realmente separar, né? Não dá para dar continuidade. Então né? eu tenho que interromper o trabalho de coach, encaminhar para um psicólogo, e aí o psicólogo vai decidir que momento ele pode voltar para mim ou até trabalhar junto. Exatamente, tem que ser muita conversa, muita análise também junto com o cliente, né, para ver a evolução dele, para ver se realmente ele consegue fazer um trabalho paralelo. Lógico que tem clientes que eles já fazem um trabalho com o terapeuta, com o psiquiatra. Verdade, eu tenho alguns clientes que bem, né, equilibrados, já conseguiram autorregular as emoções, estão se sentindo bem e conseguem fazer o coaching sim em paralelo. Né? Mas isso vai demandar muita conversa, ver também como que esse paciente está, né, o cliente paciente, a gente paciente, né, para vocês é cliente, e aí ele consegue sim ter um trabalho em conjunto com o coaching, que vai ajudá-lo, por exemplo, a alcançar alguma meta de trabalho, uma meta de carreira. É bem isso, né, que você vem falando, para determinar os limites, né, porque um trabalha ajudando o outro, né, mas o limite é que o coach ele vai para frente, embora na psicologia positiva, né, tem aquela permissão de voltar e rever algumas crenças, algumas coisas, mas dentro da normalidade.
Se for realmente um problema de uma emoção descontrolada ou uma patologia, aí eu realmente acho que não é o coach que tem que atender, são emoções normais. Às vezes problemas de relacionamento simples, alguma coisa assim, mas problemas gravíssimos de relacionamento, pessoas deprimidas, filhos intolerantes, adolescentes, esse é o papel, no meu entendimento, do psicólogo, é isso mesmo? Exatamente, até pensar nisso, que dentro do coach a gente tem 12 semanas para trabalhar com aquele cliente, né? Você trabalha também, entende que você tem 12 semanas, tem um limite de tempo, Começo, né? meio e fim. E começo, meio e fim, uma meta, tem sempre uma meta para você trabalhar. A terapia, um processo psicoterapêutico com o psicólogo, ele não tem uma demanda fixa, não tem começo, meio e fim, assim, palpáveis, a gente vai analisar com calma. E tem temas, gente, que não dá para se trabalhar em 12 sessões com o coaching. Ou acelerar a pessoa. Exatamente. Né? Porque é bem aquela coisa, ela tem que perceber, não é isso? É um acompanhamento, às vezes, muito mais profundo, né? Que não é só daquelas 12 sessõezinhas que ele vai ter um insight. E outra, a gente está trabalhando com seres humanos, com pessoas. Então, por isso que essa sensibilidade do psicólogo, esse olhar é muito importante. Por quê? Tem gente que não sabe que está doente, Sim. a ponto de um surto psicótico. Às vezes é um risco de suicídio muito alto, né? Perfeito. E 12 sessões ele não vai resolver a questão. Isso é extremamente profundo, ele precisa de um trabalho realmente, às vezes, de um tempo muito maior, né? Para trabalhar as emoções. Um sinal, vamos supor, a pessoa não tem essa formação, essa experiência, às vezes, né? O coach. E poderia ser um sinal a não evolução. Então, por exemplo, eu estou na 5ª sessão e a pessoa continua resistindo, ela se nega, né, como a aplicar as técnicas, ela continua jogando a culpa, às vezes, no coach, no sentido assim de, não estou evoluindo, não estou crescendo, só que quando você vai checar, ela não mudou o comportamento, né, porque eu trabalho muito a área comportamental, que, claro, está relacionado com a mente, com as emoções, mas sempre coisas normais, né, dentro do... Então, esses poderia ser um sinalizador, a pessoa ficar resistindo, 5ª sessão, 6ª sessão, e ela resistindo bravamente à mudança? Pode, tem na verdade uma série de fatores, né? Então a gente precisa sempre ter esse olhar mais profundo, entender, sempre no caso do coaching, tentar lembrar dos objetivos dela, entender, né, com profundidade, usando técnicas a mais para poder, né, explorar um pouco esse tema. Por que Mas, ela não digamos está assim, conseguindo? se a pessoa tem um comportamento birrento, digamos assim, em teoria, esse comportamento birrento, que normalmente ou ela que procura ou a empresa que indica, né? Quando às vezes a empresa, às vezes eles resistem achando que aquilo é uma doutrinação, mesmo por parte do coach. Só que, mesmo assim, se existe uma resistência, quer dizer, eu acho que ali tem uma pessoa talvez com alguma patologia, algum trauma, às vezes em relação à figura ou da mulher ou do homem com o pai, com a mãe, que não é o tipo de trabalho que nós coaches temos competência para fazer. Então isso poderia sim ser um sinalizador, porque até no sentido assim de falar assim, olha, fulana, vai fazer um teste com o psicólogo pra gente ver, que você falou, né, que tem um teste, fala um pouquinho mais sobre esse teste, que pode ajudar os nossos colegas coaches, porque às vezes eles não estão tendo resultado, porque trata-se de um problema psicológico que o teste que o psicólogo aplica vai resolver melhor do que os nossos, que nós não podemos aplicar. Que tem que ter realmente esse olhar, como a Marinês falou, de observar, né? Então, se o coach lá, o cliente, está trazendo para você alguma informação muito séria, né, no meio do processo, né? No caso, ou ele não está conseguindo evoluir, tem uma presença de algo assim que ali é mais profundo, redirecionar mesmo para uma avaliação mesmo psicológica. Você poderia dar um exemplo, assim, o que significa mais profundo do ponto de vista psicológico? A profunda é isso, que no trabalho com a psicologia, a gente vai ter outras técnicas, um outro tempo, um tempo até maior, para você realmente entender mais o que aquele cliente ou paciente está trazendo para você, né? Como eu falei, o tempo do coaching é muito curto para você explorar muitos temas ou explorar com mais profundidade, observar melhor, né, aquilo que o cliente está te trazendo, o paciente. Mas assim, cliente, alguns dos sinalizadores, vamos imaginar, pro coach, né? A pessoa te contratou, aí ela começa a faltar, adiar, não vem, tá sempre arrumando uma desculpa, né? Depois ela vem numa sessão e chora a sessão inteira. Sim. Ou eu acho que esses são os sintomas, ou ela resiste à mudança, ela tem que mudar e ela não quer mudar, como assim?
eu não sei, mas eu normalmente quando eu percebo esse tipo de comportamento, eu automaticamente converso com o meu cliente e falo assim, olha, me parece que o seu caso deveria ser tratado por um psicólogo. Eu estou errada? Não, não tá, de forma alguma, né? Como eu falei, se ele tá trazendo alguma informação que tá saindo aí do mundo do coach, que é alcance de meta, Que são tratadas por emoções exemplo, normais. isso, um abuso, ele passou por um abuso, né? Às Ou vezes, exatamente, às vezes uma sem querer patologia, comenta, eu acho que eu sou contra, ou, isso, usuário de drogas. ou uso drogas. Eu não atendo. Eu já falo, então não é comigo, já de cara, se eu falo, se eu descubro depois, aí eu interrompo. Porque às vezes nem sempre traz na primeira sessão. Não traz, às vezes Mas, demora um pouco, exatamente, né? mas ou fala que teve abuso na infância, também não traz, porque isso é um caso já. O bullying, temas assim que realmente a gente não vai conseguir. E se você observar, o choro, né, em demasia, Sim, realmente é uma emoção reações normal, um ansiosas. choro, uma lágrima, tudo bem, porque mexeu em alguma coisa, né? Mas a pessoa passar a sessão chorando não é normal. Que aí a pessoa está extremamente fragilizada. Se você observar que tem uma fragilidade, tem um sofrimento psíquico, como você comentei no início, né? Você observar mesmo com muita. Aí tem que ter muita delicadeza mesmo, de acolher aquela pessoa. Não ficar só pensando no dinheiro. E ver outras alternativas, né? E realmente indicar para um psicólogo, para ele fazer essa abordagem e tentar entender esse momento de fragilidade, né? No meio do coach, ele pode estar passando por um problema seríssimo, uma separação, né? Perda de emprego, uma alteração na renda, né? Que também mexe muito com a pessoa, ou descobrir uma doença muito séria, né? Então você tem que entender muito bem o momento e também as reações, ajudá-lo a também compreender que às vezes as pessoas não vêm com as respostas prontas, a gente precisa também ajudá-lo, né, a entender. E essas reações, tanto o choro, processos ansiosos ou algum sinal, né, que está demandando muito a energia dela, psíquica, ela está realmente muito comprometida, está afetando as áreas da vida dela, por exemplo, está afetando o trabalho, né, a vida pessoal, ela está com alteração na saúde, são sinais realmente que a gente tem que ficar alerta, né? Legal. A gente já volta. Redirecionar. A gente já volta com mais uma outra pergunta.